Vejamos, múltiplos começa no zero, divisores começa no 1. Leia atentamente essa regrinha que está na apostila para você ver a diferença de múltiplos e divisores. Aqui está um exemplo do exercício 32. Escreva os 10 primeiros múltiplos de 14. Múltiplo começa no zero. Como eu quero um múltiplo de 14, o próximo é o 14. Venho aqui ao lado e faço todas essas operações sempre somando com 14. 14 mais 14, 28. Com 14, 42. Com 14, 56. Com 14, 70. Com 14, 84. Com 14, 98. Com 14, 112 e com 14, 126. Parei aqui. Por que eu parei? Porque eu já tinha 0 e 14. Todos esses resultados eu devo copiar aqui. Contei para ver se deu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontrei os 10 números que foi pedido. Então, os 10 primeiros múltiplos de 14, começando no zero, o próximo é o 14, estão todos aqui. Vamos agora para divisores. Este é um exemplo do exercício 34. Quantos e quais são os divisores de 30? Lembrando que divisores começa no número 1. Escreva os divisores de 30, então. 1, ele é par, vai ser divisível por 2. Se você vir aqui ao lado e fizer a divisão de 30 dividido por 2, dá 15, a conta foi exata. Então, o número 2 pode entrar. Vou dividir 30 por 3. Encontrei o resultado 10. 3 entra, então. O 4, por que o 4 não pode entrar? Porque a divisão sobre o resto. Aqui é somente números onde a divisão são exatas. Então, 4 não entrou. Vou para o 5, a divisão é exata. Vou para o 6, a divisão é exata. 7, 8, 9 não são exatas, então não vai entrar. Próximo é 10. A divisão de 30 por 10 deu exata. O 11, 12, 13, 14 também não vai entrar. Próximo é 15. E depois é o 30. Notem que eu fiz essa tabelinha aqui, ó. 5 vezes 6 é 30, 3 vezes 10 é 30, 2 vezes 15 é 30 e 1 vezes 30 é 30. Ou seja, quando você está fazendo a divisão e o número for par, você encontrou aqui a metade, o próximo já é o próprio número. Então, divisores de 30 começa no 1 e termina no próprio número. Daí aqui pergunta, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quantidade é 8 divisores. Quem são eles? É só olhar aqui quem você colocou e repetir, são eles. Vamos agora para outro exemplo. É o exemplo do exercício 33. Quantos e quais são os múltiplos de 6 que ficam entre 100 e 150? Então, o que eu fiz aqui? Como falo de múltiplos, múltiplos tem que começar no zero. Múltiplo de quem que eu estou falando? Do 6, o próximo é o 6. Daí eu vou andar de 6 em 6, eu fui até 156, sempre somando. 0 mais 6 é 6, 6 mais 6 é 12 e assim por diante até chegar ao 156. Como aqui fala entre 100 e 150, observe apenas maior que 100 e menor que 150. Fiz uma seta aqui, destacando o número 102 até 144. Por que o 150 não entra? Porque eu quero que fica entre 100 e 150. Então, qual que é a quantidade deles? Eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Quem são eles? Basta eu olhar aqui e copiar aqui embaixo. Maior que 100 e menor que 150. Exemplo do exercício 37. Determinar o máximo divisor comum. O que é o máximo? É o maior divisor destes dois números, 10 e 20. Nós já vimos no exemplo anterior que divisor começa sempre no 1. Então, o divisor de 10 começou no 1, o divisor de 20 também começou no 1. Aqui vão todos os divisores onde a divisão for exata. 1, 2, 5. O que o 5 é do 10? É a metade. Quem que é o próximo? 10. Se é divisor de 10, começa no 1 e termina nele mesmo. Divisor de 20. 1, 2, o 3 não pode entrar, porque olha só, quando eu fui dividir por 3, a divisão não deu exata, então o 3 não pode entrar aqui. Dividir por 4 deu exata, dividir por 5, 6, 7, 8, 9 não entra, daí eu já dividi por 10. Por que eu dividi por 10? Porque é a metade dele. Quando eu chego na metade dele, o próximo já é 20.
Então, eu vejo que o 2 repete nos dois, o 5 também repete nos dois e o 10 também repete nos dois. Mas o que é o máximo divisor comum? É o maior e que repete nos dois. Quem que é esse maior que repete nos dois? É o número 10. O máximo divisor comum de 10 e 20 é 10.